Olá, meu nome é Anderson Morales e eu vou apresentar a palestra Serial Killers, a contribuição da perícia criminal. Por que eu escolhi esses dois temas? Porque são dois temas que eu gosto de estudar e gosto de ler bastante. Perícia criminal, principalmente por causa do meu trabalho, e a questão do serial killer, que eu tenho um certo fascínio por esse tipo de comportamento criminoso. Eu gosto de entender, gostaria de entender as motivações, entender também, que até hoje eu não consegui, por que as pessoas sentem prazer em causar mal aos outros, em matar, em estuprar, em machucar. Então, o serial killer tem muito esse comportamento, né? Esse comportamento aí que vai causar um dano em alguém para ele poder sentir prazer. Ainda não tive a oportunidade de caçar um serial killer aqui como perito criminal. Até gostaria, porque eu acho bem interessante essa questão de montar um perfil do criminoso através da análise do local de crime, que é uma coisa que eu faço. Eu trabalho com local de crime, então eu vou analisar os vestígios que tem em local de crime, e até hoje, através dos vestígios que eu analisei, não consegui identificar nenhum serial killer, infelizmente. Ou felizmente para as vítimas também, né? Mas eu acho bem interessante esse trabalho de investigação, de montar perfil, de analisar vestígio, que eu tenho acesso por causa da minha profissão como perito criminal. Como é que eu montei essa palestra? Então, analisei alguns livros, estudei alguns livros, busquei algumas informações na internet, porque muitas vezes os livros estão desatualizados, e montei, então, esse trabalho que eu vou apresentar para vocês. Depois eu vou botar a bibliografia, deixar à disposição quais são os livros, quais foram os livros que eu utilizei, mas eu quero citar dois desses livros aqui, porque eles são bem importantes e eu gosto muito. O primeiro deles é esse aqui, do John Douglas, chamado Mindhunter. Então, vocês devem reconhecer que tem uma série no Netflix chamada Mindhunter, que foi baseada nesse livro aqui. John Douglas, junto do parceiro dele, Robert Hasler, que é o autor desse livro aqui, Whoever Fights Monsters, eles aperfeiçoaram a ciência do comportamento dentro do FBI. Então, no FBI tem essa ciência do comportamento, tem essa divisão de comportamento que faz uma análise psicológica de alguns crimes, e eles aperfeiçoaram essa ciência através da entrevista de serial killers. Então, eles pegaram serial killers que estavam presos, foram lá e entrevistaram para estabelecer alguns padrões para poder identificar esses padrões em novos ataques. E isso deu bastante resultado, porque eles conseguiam montar perfis de criminosos, identificando muitas vezes raça, idade, sexo, profissão, onde a pessoa mora. Então, vários elementos assim que esses serial killers presos fornecendo para eles, eles conseguem montar alguns perfis tentando caçar esses novos casos que ocorrem. Certo? O Robert Hasler, eu quero me ater um pouco mais nesse livro dele aqui, somente por causa do título, que eu acho bem interessante. Whoever Fights Monster, aqueles que lutam contra monstros. De onde ele tirou esse título? É de uma citação do Nietzsche, que fala assim: aqueles que lutam contra monstros precisam cuidar para não tornarem-se monstros. Quanto mais tempo você olha para o abismo olha para dentro de você. Então essa profissão, tanto a profissão da pessoa que vai lidar com serial killers, ou policiais, ou peritos criminais também, que lidam com violência, eles têm que cuidar para não tornarem-se violentos também. Por causa disso, que a gente lida muito com a violência, muito acesso à violência, então às vezes a gente acaba se influenciando por algum local, acaba ficando mais tocado por um local violento, dependendo da vítima. Então precisa cuidar muito isso, pessoa que lida com isso, para não tornar-se um monstro também, tornar-se frio, certo? E é interessante também que o Robert Hasler, ele é o responsável pelo termo serial killer. Tá? Há registros de que o termo serial killer já tinha sido utilizado antes, talvez em algumas palestras, mas nenhum registro escrito. Tá? Foi o Robert Hasler que publicou pela primeira vez o trabalho, falando sobre esse termo serial killer. Já tinha sido utilizado serial murder, que seria também uma referência a assassino serial. O serial killer seria como um matador em série e o serial murder seria um assassino em série. Então, nos Estados Unidos se utiliza muito mais esse termo serial killer, que é de autoria do Robert Hasler, que é um dos agentes da FBI responsável por aperfeiçoar a ciência do comportamento. E sobre a perícia criminal? O que a gente pode falar? É impossível falar alguma coisa aqui, iniciar essa palestra, sem fazer uma pequena abordagem inicial sobre perícia criminal. Como é que a perícia criminal pode ser importante para capturar serial killers? Pois a perícia está sempre evoluindo, a criminalística está sempre evoluindo, descobrindo novas ciências que podem ser utilizadas na perícia criminal. Por exemplo, tem uma palestra aqui nesse congresso que é sobre linguística. E a linguística forense foi descoberta há pouco tempo. Há pouco tempo começaram a utilizar esses conhecimentos de linguística para identificar, para elucidar crimes. A perícia criminal e a criminalística é a utilização de ciências humanas, ciências exatas, toda a ciência que nós temos acesso para identificar crimes, para identificar criminosos, para desvendar crimes, utilizando esses conhecimentos dentro do mundo jurídico. Então, a linguística forense tem um exemplo muito bom,
da palestra do Eduardo. E no Netflix tem uma série chamada Mindhunt Unabomber, que mostra a caçada ao Ted Kaczynski, que era um sujeito que mandava cartas-bomba para várias pessoas que ele considerava que seriam uma ameaça à vida natural. Então ele era contra a tecnologia, né? Ele cometeu vários crimes, ele matou em torno de 3 pessoas e feriu outras 20 pessoas. E ele foi identificado durante a investigação, ele foi identificado através da linguística forense. Por quê? Porque ele mandou um manifesto, ele escrevia cartas também, ele mandou um manifesto, onde através da análise desse manifesto foi possível identificar a linguagem dele. Não é a grafoscopia. A grafoscopia tu vai identificar a letra, e através da letra tu vai conseguir identificar o punho que escreveu aquela letra. A linguística vai analisar, então, a linguagem da pessoa, as gírias da pessoa, para saber de que parte do país a pessoa é. Determinadas palavras são utilizadas por que tipo de pessoa, que tipo de educação essa pessoa teve para utilizar esse tipo de palavra. Então, isso tudo faz parte da linguística forense, e a palestra do Eduardo aí vai ser bem interessante para falar sobre isso. Então, cada vez mais a gente vai descobrindo ciências novas que podem ajudar a desvendar crimes e capturar serial killers. Não dá para fechar, não há um círculo restrito de ciências que são utilizadas na perícia criminal. Então pode-se utilizar vários tipos de ciências e também alguns tipos de artes. Por exemplo, antigamente se fazia retrato falado através de um desenho, hoje se utiliza um programa de computador. Mas é um tipo de arte fazer um desenho. Também há pessoas que conseguem, através de moldes, através de artes plásticas, montar o rosto de uma pessoa através da sua alçada, através do seu crânio. Isso é uma arte e é aliado também para desvendar um crime, para identificar uma vítima e identificar um suspeito. Então, as possibilidades que temos dentro da perícia criminal são inúmeras, não dá para limitar. E tudo isso pode ser utilizado para identificar e capturar serial killers. E o que é o serial killer? Segundo a FBI, é um indivíduo que comete 3 ou mais crimes, homicídios no caso, que são matadores, em 3 ou mais momentos separados, tendo um período de calmaria entre esses crimes. Tá? Então essa definição ela serve também para tirar dessa classificação aqueles que cometem um crime com muitas vítimas em um mesmo momento, como assassinos em massa, por exemplo, como o caso de Suzano, que teve recentemente em São Paulo, onde 2 adolescentes entraram com armas e mataram 8 vítimas em um mesmo momento. Então não houve esse período entre as mortes, não houve uma calmaria entre as mortes, foi tudo no mesmo momento e no mesmo local. Então essa definição do FBI serve para isso, para tirar esses tipos de assassino em massa da definição de serial killer. Tá? A questão da calmaria, esse período de calmaria é muito importante para poder definir o serial killer. Porém, alguns autores classificam que não pode ser chamado de calmaria, porque nesse momento aí, entre os crimes, não exatamente ele está calmo, ele está sossegado. Muitas vezes ele está planejando já o próximo crime. Então, no momento que ele comete um crime, um homicídio, seguido de estupro ou só um homicídio, logo depois ele tem a vontade dele reduzida a zero, mas começa novamente essa compulsão de cometer esse crime novamente crescer. E nesse momento ele já começa a planejar. E esse planejamento, muitas vezes, dependendo do tipo de serial killer, se ele é organizado ou desorganizado, que a gente vai ver mais adiante, esse planejamento faz parte da fantasia dele. Ele se excita com esse planejamento. Ele se excita no momento que ele monta o kit dele, um kit de estupro, um kit de homicídio, onde ele vai ter cordas, máscara, faca. Ele se excita no momento que ele vai procurar o local onde ele vai desovar, e ele se excita na caçada da vítima, escolhendo a vítima, perseguindo. Então isso tudo faz muito parte daquele serial killer organizado, que ele vai planejar muito antes. Então a gente vai diferenciar depois do desorganizado, que não tem todo esse planejamento. Também é interessante que essa definição do FBI é considerada por muitos muito ampla.
Então pode acabar entrando nela alguns indivíduos que cometem vários crimes em momentos separados, que não são serial killers. Eles não sentem o prazer de matar. Eles são contratados, são matadores de aluguel, por exemplo. Aqui no Brasil temos, a trabalho de facções criminosas, pessoas que cometem vários homicídios. Mas é difícil, então, classificar eles como serial killers. Por isso que, posteriormente, foi feita uma outra definição de serial killer, onde coloca um caráter sexual nesses ataques. Essa definição do FBI foi corrigida pela definição do Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos, que determinou o seguinte: é uma série de 2 ou mais assassinatos cometidos como eventos separados, geralmente, mas nem sempre, por um criminoso atuando sozinho. Os crimes podem ocorrer durante um período de tempo que varia de horas a anos. Muitas vezes o motivo é psicológico e o comportamento criminoso e as provas materiais observadas nas cenas dos crimes refletem nuances sádicas e sexuais. Então ele colocou esse caráter sádico e sexual nessa definição aí do FBI. Então a definição correta ela fica entre a definição do FBI, que é um pouco mais generalista, e essa definição aí do Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos, que ela é mais restrita, tá? Também é interessante também colocar que aqui ele mudou, não foram 3, mudou para 2 ou mais eventos. Isso é interessante também pensar que, será que uma pessoa que cometeu só um crime, mas nesse crime ela dá intenções de que ela cometeria mais crimes, ela poderia ser classificada como serial killer? Tem um caso abordado pelo agente Roy Hazelwood, que ele pegou 2 criminosos que foram presos juntos, eles tinham sido presos por estupro, e na prisão eles ficaram amigos e acabaram ali fazendo planos juntos. E os planos deles não eram um plano de viagem, não era plano de jogar bola junto, eles queriam matar e estuprar. Então virou uma dupla de... seriam serial killers, porém eles foram pegos logo depois do primeiro crime. Então essa definição aqui do Instituto Nacional de Justiça deixa esses caras de fora, mas eles tinham muitas características de serial killers. Eles eram sádicos, eles cortaram a vítima. Um deles falou que ele queria destruir o corpo da vítima, ele queria que a vítima não tivesse mais a forma humana. Então foram assassinatos brutais e teve a questão do estupro também. Ele tinha todas essas características de serial killer. O problema é que ele não cometeu mais crimes porque ele foi pego. Certo? Então, ainda há muita discussão entre como é que se faz a distinção correta do serial killer, quantos homicídios, se há esse caráter sádico, se há esse caráter sexual ou não. Mas, como os Estados Unidos é um país que tem bastante trabalho em relação ao serial killer, fica muito nessas 2 definições, definição do FBI e definição do Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos. Segundo o FBI, existem 2 tipos de serial killers, o organizado e o desorganizado. E há um terceiro tipo também que mistura a característica desses 2 tipos. O assassino, o serial killer organizado. Ele tem uma inteligência acima da média. Então, muitas vezes, isso está aliado à questão do planejamento. Ele vai se planejar e ele não quer ser pego. Ele faz de tudo para não ser pego. Porque ele quer continuar fazendo isso, porque isso dá prazer para ele. Então, ele faz de tudo para não ser pego. E como ele tem uma inteligência normalmente acima da média, ele consegue fugir por muito tempo. Tá? Socialmente habilidoso. Então ele foge um pouco dessa característica que a gente tem, às vezes, de serial killer ser uma pessoa louca, totalmente fora da sociedade, um outcast, como chamam. Não, ele pode até parecer um vizinho normal. Pode ser o teu vizinho, pode ser o meu vizinho. Então pode ser qualquer pessoa, às vezes, que ele consegue esconder, porque ele tem uma inteligência acima da média, então ele acaba também sendo socialmente habilidoso, porque ele consegue esconder muito bem essa faceta perversa dele. Tá? Possivelmente um trabalhador qualificado, então ele tem um emprego estável muitas vezes. Ele não fica em subempregos, ele consegue se estabelecer no emprego e ficar ali, e muitas vezes ele é até reconhecido pelos próprios colegas como um bom trabalhador. Sexualmente competente, então ele tem uma vida sexual muitas vezes ativa com esposa e com filhos, muitas vezes. Ele tem uma parceira, mas isso muitas vezes não é suficiente porque ele quer colocar esse fator sádico, ele quer matar a pessoa. Então, ele comete o estupro de uma maneira usual, penetração através do seu próprio pênis, porque a gente vai ver lá no assassino desorganizado que ele é sexualmente incompetente. Ele não faz uma penetração normal, ele vai penetrar a pessoa com outros instrumentos e muitas vezes se masturbar em cima da pessoa. Então, essa é a diferença. Muitas vezes ele tem irmãos e é o mais velho em uma família de irmãos. Ele teve um pai que tinha um emprego estável, então tem essa característica familiar que eles conseguiram identificar nesses serial killers organizados. Tinha uma disciplina inconsistente na infância. A gente vai ver em alguns casos ali que realmente essa criação que a pessoa tem na família, na infância, ela vai influenciar. Alguns deles
tem assim um padrão de que houve algum problema na infância, ou era muito rígido, ou era totalmente desleixado em relação à criação, os pais eram desleixados em relação à criação do filho. Tem essa característica bem comum. Ele é controlado durante o crime, então ele não perde controle, ele é extremamente frio durante o crime, ele consegue fazer exatamente aquilo que ele planeja, por isso que muitas vezes ele não é pego. Em alguns casos, há o uso de álcool associado ao crime, então ele utiliza álcool ou utiliza outras drogas, muitas vezes, para cometer o crime, para criar coragem, muitas vezes. Ele sofre de um estresse situacional que precipita a conduta criminosa dele. Muitas vezes ele mora com alguém, ele tem uma família, muitas vezes ele mora com os pais, ou mora com a esposa, com filhos. Tá? Ele pode locomover-se, ele tem um carro, e muitas vezes é um carro bom, esse assassino organizado, serial killer organizado, ele tem um carro bom até. E ele tem interesse nas notícias de crime. Ele é vaidoso, ele gosta de ver o que estão falando sobre ele. Tem vários casos que os criminosos enviam cartas para a polícia, como o caso do assassino do Zodíaco. Ele enviava cartas para a polícia desafiando a polícia. Né? O BTK também, Dennis Rader, ele também enviava cartas desafiando a polícia. O Bind, Torture e Kill. Isso eu até não vou abordar nessa palestra, que vou deixar para um outro momento. Após o crime, o serial killer organizado, ele pode mudar de emprego, mudar de bairro, mudar de região, mudar de cidade, tentando fazer de tudo para não ser pego. Tá? E o serial killer desorganizado, quais são as características dele? Ele é abaixo da média de inteligência, então ele não tem essa questão do planejamento, muitas vezes ele é mais fácil de ser pego porque ele não vai se planejar bem, ele vai muitas vezes cometer os crimes perto de casa, ou no seu caminho de casa para o trabalho, ou perto do trabalho. E essa questão de ter um local, muitas vezes onde ele comete o crime, que é um local onde ele passa, ele faz isso para reviver o momento. Então isso vem também na questão daquele período de calmaria que temos, tanto no organizado como no desorganizado. Esse período de calmaria, muitas vezes, voltando um pouquinho, ele evita a compulsão de matar utilizando troféus que ele trouxe das vítimas anteriores, ou revisitando esses locais onde ele desovou os corpos ou onde ele matou as pessoas. Então temos um caso ali do Gary Ridge, que é o assassino do Rio Verde, que ele voltava até o local onde ele desovou o corpo para fazer sexo novamente com os cadáveres. Então nisso aí ele evitava fazer novas vítimas, que ele conseguia aliviar essa compulsão dele. Então o assassino, o serial killer desorganizado, então, às vezes ele não vai planejar isso, ele vai matar perto de casa porque é perto da casa dele, é mais fácil para ele, ele não se planejou, ele não pensou em não ser pego. Ele tem uma inteligência, às vezes, abaixo da média. Ele é um trabalhador não qualificado, muitas vezes ele tem subempregos e muitas vezes muda de emprego. Ele é sexualmente incompetente, é isso que eu falei na diferença com um serial killer organizado. Então ele não tem, muitas vezes, ele é impotente, ele não consegue fazer uma penetração normal, não consegue penetrar com o seu próprio órgão, com o seu próprio pênis. Então ele vai fazer uma penetração com outros objetos. Teve um caso que eu estudei que o assassino penetrou a vítima com um guarda-chuva e se masturbou sobre ela. Então tem essa diferença. E muitas vezes, quando ele tem uma família, ele é um dos irmãos mais novos. Teve um pai com um emprego instável e houve uma disciplina muito rígida da infância. Então, enquanto o serial killer organizado ele foi um pouco desleixado, os pais dele foram um pouco desleixados quanto à educação dele na infância, aqui nós temos no serial killer desorganizado que ele tinha uma disciplina muito rígida na infância, muitas vezes relacionado com a mãe. Tá? Ele fica ansioso durante o crime e nessa função toda ele pode acabar cometendo algum erro que vai fazer com que ele seja identificado. Não faz muito uso de álcool antes do crime. Tem um estresse situacional mínimo, então alguns autores comparam eles a animais, porque aquilo ali que ele está fazendo ele não se planejou, é uma coisa natural para ele, então ele não tem nenhum estresse em relação a isso, não tem essa depressão posterior. Mora sozinho, muitas vezes, em locais sujos e mal cuidados, assim como quando ele tem carro, ele também tem um carro que é sujo, que é igual, reflete um pouco muito a personalidade dele. Mora ou trabalha perto da cena do crime, então essa questão de não se planejar está muito relacionado a ter uma inteligência abaixo da média. E ele não se interessa com os jornais. Então, para ele, aquilo ali é uma coisa natural que ele está fazendo, ele nem sabe muitas vezes que está fazendo errado, assim, é difícil entender dessa forma, né? Mas para ele, ele não tem interesse em que seja noticiado, ele não quer nem ficar famoso, nem nada, não se gaba dos crimes dele, não desafia a polícia, porque ele tem essa inteligência, muitas vezes, abaixo da média. Após o crime, então, o serial killer desorganizado, ele muda de comportamento ou foge, geograficamente foge, ele pode se mudar
de cidade, de bairro, ou tem essa fuga através de drogas. Então, muitas vezes, abusa de drogas após o crime, que é um tipo de fuga que ele vai registrar. Segundo o Dr. Joel Norris, um PhD em psicologia, serial killers têm 6 fases distintas. Primeira fase, fase áurea. No momento que começa a perder o contato com a realidade. Então, o criminoso, serial killer, ele começa a perder esse contato com a realidade e já começa a pensar no próximo crime, ele começa a aumentar a sua compulsão. Essas fases aí, essa fase da fase áurea já está dentro ali daquele período de calmaria, que é um pouco contestado por alguns autores. Fase da pesca, no momento que ele está caçando a sua vítima, ele está escolhendo a sua vítima. Tá? Isso é muito diferente entre os dois tipos, o serial killer organizado e o desorganizado. Muitas vezes o serial killer organizado ele tem uma musa, ele tem um tipo ideal. Por exemplo, Ted Bundy, ele perseguia mulheres que tinham cabelo castanho e o cabelo dividido ao meio. Tá? Então ele tinha um tipo específico de vítima. O filho de Sam, Son of Sam, David Berkowitz, também matava mulheres de cabelo castanho. Tanto que na época que ele estava atuando, várias mulheres começaram a andar de peruca loira para tentar não se tornarem vítimas desse assassino. E o desorganizado não. O desorganizado, muitas vezes, ele vai atuar na possibilidade dele. Um assassino de ocasião. Surgiu a possibilidade de atacar, ele ataca. Então não tem uma preferência, ele não tem uma musa para atacar. Ele ataca qualquer que estivesse à sua disposição. Fase galanteadora, quando o assassino seduz ou engana a sua vítima. Então, nesse caso, é muito característico dos assassinos organizados. Então, Ted Bundy é um bom exemplo disso. Que ele abordava de uma forma amigável, convidava a pessoa para ajudar ele se fazia de coitado, ele usava muitas vezes uma tipóia, tá? Como se estivesse com o braço quebrado, pedia ajuda para uma mulher, e as mulheres muitas vezes prestativas acabavam ajudando ele, mas se tornavam vítimas dele. Então essa é a fase galanteadora. Fase da captura, quando a vítima então cai na armadilha. Novamente o Ted Bundy é um bom exemplo. Então ele levava a pessoa até um local isolado, onde ele atacava ela. Então convencia a pessoa a acompanhar ele até um local isolado para depois atacar. Maníaco do parque. Olha o maníaco do parque, como é que ele atuava. Ele chegava para as mulheres, dizia que era fotógrafo, que já tinha umas fotos dela, que ele estava procurando modelos, e convencia as mulheres a ir até o meio do mato tirar foto. Então ali estava na fase galanteadora, e depois a gente via a fase de captura dele, onde ele então atacava a sua vítima. Fase do assassinato ou fase totem. No auge da emoção do assassino, então, no momento que ele está realmente realizando seu desejo, e esse desejo ele vai estar matando, vai estar estuprando, vai estar machucando uma vítima. E depois temos a fase da depressão, que ocorre após o assassinato, muitas vezes, em alguns casos eles se arrependem, entram em depressão. Teve casos de serial killer que ligou para a família da vítima e pediu perdão, sem se identificar, confessou que tinha matado e pediu perdão. Então isso aí vai variar muito de assassino para assassino. Tem alguns serial killers que não entram nessa fase de depressão e apenas comemoram e acabam revisitando esses locais onde cometeram os crimes. Isso também é uma característica muito forte nos serial killers organizados. Já o desorganizado ele não tem essa fase de depressão muitas vezes, porque ele pode ser comparado como um animal. Ali ele está saciando a sua vontade, como se fosse uma fome, como se fosse sede, tudo, e ele não se sente deprimido por causa disso. Alguns autores consideram que hoje em dia é muito difícil ter um serial killer com muitas mortes, como tivemos muito nos anos 70, nos 80. Tá? Por que isso? Porque a nossa tecnologia evoluiu muito em relação ao DNA. Vários casos de serial killers que fizeram 20, 30 vítimas, eles deixavam o DNA deles na cena do crime. Mas não existia tecnologia na época, não existia um banco de dados de DNA que era impossível de identificar eles. Tanto que hoje tivemos pelo menos 2 casos que eu vou falar para vocês, serial killers do passado que foram identificados através da evolução da análise do DNA. Então tivemos aí, vocês podem ver na nosso congresso, e tem uma palestra sobre DNA que é bem interessante. Apesar do advento do DNA, ainda pode ter uma dificuldade para identificar serial killers hoje em dia, somente em países onde não há um compartilhamento de informações. Isso nos Estados Unidos já está bem avançado e eles têm bancos nacionais, tanto digitais como de DNA. No Brasil a gente tem algumas dificuldades ainda ali em relação ao banco de digitais e banco de DNA. Então um assassino ele pode cometer crimes em estados diferentes e demorar para ser identificado. Nos Estados Unidos, nos anos 70 e 80, não tinha esse compartilhamento de informações. Então vários casos de serial killers que atuaram em vários estados diferentes foram difíceis de identificar, foi muito difícil identificar eles. E uma coisa interessante que eles têm lá, também foi criado nessa época, que é o VCAP, que é um programa onde também de alimentação nacional, então todos os estados dos Estados Unidos têm acesso a esse programa e vão poder alimentar esse programa, onde os agentes eles vão colocar características de cada crime.
Então, modus operandi de ocorreu um homicídio lá, onde a vítima foi morta com uma arma branca através de uma esgorja e foi estuprada e foi colocada numa posição que ficava com os braços levantados e as pernas dobradas. Então, era uma assinatura. Então, tem essa questão dos serial killers muitas vezes deixarem uma assinatura. Não é o modus operandi. O modus operandi seria o homicídio através da arma branca. Depois que ele comete o crime, ele coloca a vítima numa posição, ou ele rouba algum elemento da vítima, rouba uma orelha, leva um colar, leva um anel. Isso aí seria como se fosse uma assinatura. Então todas as informações iriam para esse VCAP, que é esse programa americano aí, que as pessoas, os agentes alimentam, e tu consegue identificar, então, modus operandi e assinaturas em todo o país. E isso era muito importante, essa ferramenta era muito importante para poder identificar casos serial killers que estivessem atuando em estados diferentes.